A gente vai ter uma conversa, vamos conversar com a jornalista e escritora Carla Trabazo, que já está conectada com a gente. Carla, bom dia, tudo bem? Como vai você? Boa tarde já, né? Bom dia. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você por topar conversar um pouquinho com a gente. Você é baiana, pelo que eu tô vendo aqui, confere? Sim, então exatamente. Sabe que boa tarde a gente só dá depois do almoço, né? Por isso que eu te falei bom dia a priori. Super entendo. Gente, Carla é jornalista, escritora, ela é especialista em jornalismo internacional pela PUC São Paulo, jornalista, se formou aqui na Universidade Jorge Amado, já atuou como assessora voluntária do Centro de Referência para Refugiados na Caritas São Paulo, foi editora de cultura no jornal Correio aqui em Salvador, tem um extenso currículo e ela lançou recentemente um livro chamado, e aí eu vou pedir desculpas se eu pronunciar errado, Kadogos, a vida de criança soldado na África Central e Oriental. É isso, Carla. Queria que você... Pronúncia perfeita. Com uma pequena ajudinha da sua assessoria, que a gente pediu ajuda na pronúncia da palavra. Sim. Carla, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a história desse livro. De onde surgiu a ideia de contar essa história e nos conte mais ou menos do que se trata. Claro. Eu já de muito tempo gostava muito de ler sobre conflitos, de saber um pouco mais sobre as situações de guerras. E lá em 2013 eu estava procurando uma pauta justamente para o Correio, no período da consciência negra, algo que fosse diferente, né, daquela coisa comum de falar apenas sobre racismo nesse período. Então minha irmã, que ela inclusive é chefe de proteção do Acnur, né, de refugiados, ela sugeriu saber um pouco sobre criança soldado, que existiam algumas crianças aqui no Brasil, no status de refugiados, que foram soldados, e eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Eu comecei a pesquisar, inclusive escrevi um conto para o Correio, baseado em relatos, né, de criança soldado, e desde então eu sempre foi um interesse pessoal mesmo, de saber mais sobre isso. Era algo que completamente eu nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. Uhum. E a oportunidade de escrever um livro sobre isso surgiu justamente quando eu fui fazer a pós de jornalismo internacional aqui em São Paulo, que eu podia escrever sobre absolutamente qualquer coisa que eu quisesse. E aí eu falei, agora é a hora de escrever um livro-reportagem sobre criança soldado. Então eu fui para Uganda fazer pesquisa de campo, entrevistar todas as pessoas que precisava entrevistar, seja desde crianças até pais das crianças sequestradas, ONGs que trabalham lá com trabalho de reabilitação e reinserção na sociedade, embaixadas e outros oficiais. Enfim, foi assim um período que realmente era um interesse pessoal e acabou virando algo que eu percebi que pouca gente sabia aqui no Brasil e que precisava estar ciente, né? Precisava entender que fora da nossa bolha existe todo um mundo também de sofrimento e de questões sérias que podem chegar a atingir a gente aqui no Brasil. Uhum. Assim como você, quando recebeu essa ideia, essa sugestão de pauta e foi embarcar, como você ainda não conhecia, muita gente que está nos ouvindo não sabe do que se trata. Queria que você falasse quem são essas crianças soldado, qual é a história de vida comum a essas pessoas? Então, crianças soldados são jovens de até 17 anos que são recrutados por grupos armados, por milícias, por exércitos nacionais, que isso é considerado um crime de guerra, inclusive, não é super condenado pela comunidade internacional, é visto como um crime contra a humanidade. E são jovens que não necessariamente eles vão pegar o tempo inteiro em armas, mas eles vão ser empregados, usados em qualquer outro tipo de ação, seja como cozinheiros, como mensageiros, seja como esposas de comandantes, né? Tem muitas meninas soldado que elas não chegam nem a pegar em nenhum tipo de arma, mas elas são usadas como esposas de comandantes, tem muitos filhos ainda com 10 anos de idade, 12 anos. Então mas muitas delas no geral são usadas para o combate, porque elas são muitas, elas são fáceis de manipular, elas são fáceis de sequestrar, e elas passam por todo um processo realmente de lavagem cerebral para você o tempo todo fica ouvindo, você não pode voltar para sua aldeia, para sua casa, para seus pais, porque você agora é um assassino, ou você mata ou você morre. Então eles passam por todo esse processo de realmente assim, de trocar todos os valores morais dessa criança para se tornar um assassino. E como o título do livro fala, Kadogos, é um termo em Swahili para denominar sobre as crianças soldado, que o significado é literalmente descartáveis, insignificantes. Então, realmente são
São seres humanos que são encontrados aos montes, com muito fácil acesso de serem sequestrados e se tornam crianças soldado. É bem oportuno a gente falar sobre isso, porque recentemente a gente viu um escândalo que aparentemente, a priori, não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas a história dos áudios que foram divulgados por aquele deputado Mamãe Falei, o segundo mais votado em São Paulo, que falou sobre as ucranianas que são fáceis porque são pobres. E aí, em seguida, o jornalista Jamil Chad divulgou uma carta falando, uma carta ao próprio Arthur Duval, né? E, entre outras coisas, ele mencionou as crianças soldado e as meninas que passam por situação. E sim, é muito mais fácil explorar e escravizar pessoas que não têm qualquer outro tipo de saída na vida. Então, imagina o tipo de assédio que essas crianças passam, os sequestros, todas as dificuldades. Quer dizer, imagina assim, muito de longe, né? A gente faz uma ideia, mas saber mesmo, só quem está lá, ou quem pesquisa, quem se dedica a isso, como é o seu caso, para conhecer qual é a realidade dessas pessoas. Acredito que alguns ouvintes nossos estão fazendo paralelos com o que crianças que estão próximas ao tráfico de drogas no Brasil também passam por situações parecidas, né? E que de uma forma ou de outra acabam desde muito cedo sendo seduzidas porque não achei uma palavra melhor, mas coloque, por favor, entre aspas, para entrarem nesse mundo do tráfico, né? Aliciadas mesmo, de alguma maneira, com as almas sequestradas para se aproximar mais da realidade. No seu livro, Carla, a gente está conversando com Carla Trabazo, jornalista e escritora, sobre o seu livro Kadogos, A Vida de Crianças Soldado na África Central e Oriental. No seu livro, você fala sobre situações que são enfrentadas por esses jovens durante o recrutamento, conflitos e vivência em grupos armados como o LRA, Lord's Resistance Army, uma espécie de exército de resistência do Senhor. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso especificamente. O LRA, como ele é conhecido, ele foi um dos maiores grupos armados. Hoje em dia ele está muito debilitado porque era um grupo que atuava no norte de Uganda, que inclusive foi a região que eu passei, e ele ainda é liderado por Joseph Kony. Inclusive, há um tempo atrás, em 2010, 2012, saíram alguns documentários falando sobre as ações, o formato dele de atuar, porque ele foi considerado um dos grupos armados que mais sequestraram crianças, porque ele tinha esse preceito de que era muito fácil aumentar o seu contingente com crianças. E com o tempo ele chegou a ser expulso, né, do território ugandês, mas ele atua até hoje nos países fronteiriços. Então, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, ele ainda está atuando. E tanto ele como vários outros grupos armados, esse era o que eu usava muito como um exemplo, porque realmente ele devastou o norte de Uganda. Até hoje tem muitas sequelas, muitas consequências de todo esse conflito. Mas a maioria dos grupos armados usam, sim, até hoje crianças soldado. Existem organizações que elas atuam literalmente indo até o grupo armado e explicando para eles por que é errado usar criança soldado, por que é um crime de guerra, por que eles não deveriam estar fazendo isso, e pedem para que eles entreguem as crianças que eles tiverem com eles. Então, é um trabalho extremamente difícil, né? Um trabalho extremamente perigoso, mas eles estão ali. E você falou dessa parte das crianças do tráfico, e sim, quando eu digo que trazer essa realidade de criança soldado para o Brasil, a gente não está tão distante dessa situação, porque sim, as crianças do tráfico, elas, de certa forma, podem ser consideradas crianças soldado, porque, como até eu falei, não necessariamente são crianças que pegam em armas apenas, elas também funcionam, por exemplo, como mensageiros, ou seja, os aviãozinhos, os fogueteiros, essas pessoas todas, elas estão atuando em uma espécie de guerra às drogas, né? Uma guerra que aqui no Brasil a gente já conhece muito bem. Da mesma forma, também os grupos armados encontraram uma forma de se financiar muito fácil em países africanos, principalmente na República Democrática do Congo, que é a dominação de minas, seja de cobalto, de tântalo, que são minerais essenciais para produzir qualquer tipo de eletrônico. Então, nossos smartphones, nossos computadores, nossas televisões, elas vieram desses materiais, e a gente não sabe de onde vieram esses materiais, se foi de grupo armado, se foi uma criança atuando ali. A gente não tem o mínimo tipo de consciência, a gente não tem a mínima noção de onde vieram essas coisas, e estamos até assim, muito próximos desse tipo de realidade. Carla, como foi o seu trabalho dentro desse universo de pesquisa, que eu imagino que não tenha sido nada fácil e tenha tido alguns obstáculos, dificuldades mesmo, reais,
Queria que você contasse como foi o seu trabalho de pesquisa para escrever esse livro. Foi um trabalho de pesquisa bem difícil, porque eu decidi que eu queria ir para algum país africano. Inicialmente eu ia para a República Democrática do Congo, que é ainda um país que tem uma das maiores quantidades de grupos armados atuando mesmo. Mas eu queria ir, quando eu fui era um período de eleições, e é um dos momentos mais violentos do país, existem muitos conflitos, jornalistas foram presos nesse período, então eu tive que mudar toda a minha pesquisa para Uganda por questões de segurança mesmo, porque eu estava indo sozinha por conta própria, não tinha um respaldo de qualquer tipo de jornal, de qualquer tipo até de empresa, emprego, eu estava indo por conta própria. Então, por muitos motivos de segurança, eu fui para Uganda, que já era um país que já tinha passado por todo o conflito, já era um país que estava em paz, mas que ele ainda vivia as consequências de todo o período de conflito. Então foi até uma coisa bem útil para mim, porque eu peguei com os entrevistados o antes, o durante e o depois. O depois no sentido das pessoas já reinseridas na sociedade e todos os preconceitos, todos os tabus que elas vivem até hoje, todas as dificuldades. Então foi um processo difícil mesmo de ouvir muitos relatos, e principalmente quando eu digo como mulher, né, ouvir outras mulheres contando seus relatos no mato, né, como eles denominam atuação em grupos armados, que eles ficam muito em florestas, no mato, digamos, literalmente. Uhum. Era muito difícil de ouvir elas falando todas as histórias de estupros, de violências, de questões desumanas mesmo. Você perde um pouquinho da fé na humanidade, nas coisas que você ouve de que eles vivenciaram, porque são crianças, né? Vamos lembrar que existe no grupo armado crianças de 6 anos de idade, de 7, 8. E, assim, não importa a sua idade, você vai ser violentado, você vai ser de várias formas, né? Tanto da forma sexual, como verbal, como física. O tempo inteiro, ou você mata ou você morre, e vivem num eterno instinto de sobrevivência, que depois eles, quando retornam e querem receber o alento da família, eles querem receber um apoio da comunidade, eles não recebem, porque a comunidade fica com medo de o grupo armado voltar e pegar a criança de volta e matar todo mundo, de sofrer algum tipo de retaliação, dessas próprias crianças estarem tão perturbadas mentalmente, delas serem extremamente violentas com a própria família ou com a comunidade. Então existem muitos medos. E fora que é uma sociedade extremamente patriarcal, então uma mulher voltar soropositiva, com filhos, ela é vista como uma mulher já não pura, já não aceita para casamento. Por que eu vou aceitar uma pessoa dessa que está aí cheia de filhos? E elas têm que tocar a vida delas com uma família sozinhas. Então, assim, são inúmeras dificuldades o tempo inteiro. Nossa, são tantas camadas de violência que eu imagino a dificuldade, não só de você pesquisar, mas como também de mergulhar nessas histórias, né, Carla? Sim. Nossa, eu que sou mãe de uma menina de 7 anos de idade, você falando aí, eu me arrepiando de cá. Carla, onde é que a gente encontra seu livro para ler, conhecer esse trabalho? O livro pode ser encontrado nas principais livrarias. Ele principalmente é mais facilmente encontrado online, então... Quando eu digo livrarias, Livraria Cultura, Livraria Martins Fontes, na Amazon, na edição de e-book, na Livraria Atlântico, em qualquer livraria online você pode fazer a compra e vai chegar. Carla, parabéns, viu? Queria muito te agradecer pela conversa, pela disponibilidade. Os ouvintes estão aqui elogiando bastante sua fala, seu trabalho, sua coragem. Eu queria aproveitar ainda na semana das comemorações, que essa semana tem sido bem atrapalhadas, viu? Das comemorações, principalmente as falas oficiais, mas vamos deixar para lá e enaltecer o trabalho de mulheres como você, que tem coragem de contar pra gente essas histórias que, se não fosse um trabalho como o seu, a gente não conheceria, ou pelo menos não conheceria da dimensão humana que você contou aí pra gente. Então, meus parabéns pela coragem, jogue duro, parabéns e sucesso, feliz Dia da Mulher, e a gente conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? A gente está vendo aqui a capa do seu livro no YouTube. Um abraço para você, Eu que agradeço. Carla. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.